Olá, gente, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a mais uma Conexão 1122. Hoje o tema é Descubra como emagrecer assumindo seu tamanho real. Esse programa aqui, Conexão 1122, é um lugar onde você vai ouvir e aprender e pensar de uma forma mais aberta, aprender a sentir a verdade sobre você, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o Deus que você é, sobre os seres de outra dimensão com quem você faz contato o tempo todo. E eu sou o Fabi Prem e estou aqui para te falar sobre tudo isso. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu ver. Todo mundo entrando, maravilha. Lembrando que eu estou transmitindo simultaneamente pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, né? Então, se você tiver problema em algum desses canais, você pode mudar para o outro, certo? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tânia, Maria Luísa, Simone, Esther. Maravilha, gente. Então, né? Hoje o assunto é bem interessante. Muitas pessoas, né, ao longo desse um ano, né, porque faz um ano, né, que eu fiz essa transformação, assumi novamente o meu tamanho real, né, e nesse período, né, então, de um ano, muita gente pediu para mim, para falar o que eu fiz, qual é a fórmula mágica, né, como é que eu emagreci 15 quilos em 3 meses, né, e muita gente acha também que não foi assim, que isso é mentira, que blá blá blá, né? Uísque sachê e tal. Enfim. Uh... Só que, gente, tudo isso que aconteceu comigo e que aconteceu com muita gente que eu conheço, não foi só comigo, não. E quando eu vi acontecer com essas pessoas, eu também não entendia, porque você só vai compreender, né? É, o que significa tudo isso no momento em que você praticar isso na sua vida, né? E assumir o seu tamanho real é algo que qualquer pessoa, aliás, todas as pessoas deveriam fazer, né? Isso não é uma escolha só para quem está acima do peso ou está abaixo do peso, enfim, né? Porque a, a, essa esse conceito, né, e tudo que está envolvido com isso é uma tomada de decisão sua, interna, uma postura. Então, não é algo que está fora de você, é algo dentro. É uma questão interna que você se desconectou dela, né? Então, é por isso que você não está feliz com a aparência do teu corpo, seja qual for ela, né? Mas lembrem que quando eu estou falando disso, eu não estou falando só de corpo, de emagrecimento, de aparência. Eu tô falando de muito mais do que isso. Então, se aplica a tudo na nossa vida, né? Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Lembrando que, né, vocês façam as perguntas no final, tá? Que eu respondo, ok? E quando vocês forem fazer pergunta aqui no Instagram, vocês façam pela interrogaçãozinha aqui embaixo, ok? E aí o pessoal do Face, do Instagram, do Face do YouTube, vocês esperem um pouquinho para vocês fazerem as perguntas. Aí quando eu falar pode fazer, vocês fazem, tá bom? Senão eu não consigo ver. Nossa, eu não estou conseguindo ver nada. Mas tudo bem, vamos lá. Então, gente, vamos começar, né, com o assunto propriamente dito. O que quer dizer tamanho real, tá? É quanto eu peso? É o tamanho da minha roupa, GG, XXG, sei lá, XLG, né? XXX, né?
Enfim, ou não, não é nada disso, tá? Tamanho real, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. Tamanho real é o seu tamanho real, seu tamanho natural, que não é só uma questão de peso, de aparência, não. É um todo, né? Quem é você de verdade, né? O que hoje você precisa e o que é que se encaixa dentro do teu sistema, dentro de quem você é de forma perfeita, tá? O seu tamanho real ou natural seria isso, seria você em contato com a sua verdade, sabendo quem você é e observando as coisas que acontecem na sua vida e percebendo se essas determinadas situações e coisas são para você realmente ou não. E aí a gente vai para aquela coisa. Quando a gente fala de ser para você ou não, quer dizer que tem muitas coisas que a gente até tem vontade, que a gente quer muito, né? Só que ainda não é o momento para você. Você não está pronto, você não tem essas condições. E quando você força a barra para você ser aquela coisa que você quer ser, né? Você alcançar aquilo, quando você se atropela, você não se considera, você não considera o seu momento, o seu ritmo, as suas possibilidades. Quando você faz isso, você está indo além do seu tamanho real. Porque no seu tamanho real, você tem condição de acoplar, sei lá, vamos dizer assim, você tem condição de acoplar 10 coisas que cabem ali dentro perfeitamente, específicas. Só que você quer ser algo que precisa acoplar, assim, 50 coisas específicas muito bem, e você não tem essa condição interna ainda. Mas você quer aquilo, você quer, e você força a barra, você exagera, e aí o que acontece? Você começa a trazer para dentro de você essas coisas, né, essas questões, essas formas de ser que não cabem dentro do seu tamanho real. Para que você possa acoplar tudo isso, você acaba aumentando o seu tamanho real. Ou seja, nesse movimento você se deforma para você acoplar tudo isso. É claro que eu estou explicando para vocês entenderem o conceito, mas não é só desse jeito que acontece, não é assim tão simples, né? Mas para vocês entenderem, sempre que a gente toma uma atitude na nossa vida que vai além das nossas condições reais hoje, né? Quando a gente encana com uma coisa, a gente quer porque quer, entra no mimo, porque todo mundo é mimado em algum lugar aí dentro, você está desconsiderando, né, as suas condições reais. Você está desconsiderando o que você sente, quem você é hoje e o que você pode e não pode. Então, quando você chega nesse ponto e você começa a ir além das suas possibilidades reais, você está forçando uma barra. E quando você força uma barra, você sai do seu tamanho real. Aí, o que vai acontecer? Tem pessoas que engordam, tem pessoas que emagrecem, tem pessoas que enfeiam, né? Ficam feias, envelhecem. Tem pessoas que enfim, deformam o corpo de outras formas, começam a ficar doentes, começam a ter problemas físicos, né? Entre outras coisas, começam a surgir desequilíbrios. Por quê? Porque você está indo contra o teu sistema, contra o teu corpo. O teu corpo está dando sinais para você, porque o nosso corpo conversa com a gente tem uma inteligência que toma conta, né, do nosso corpo. E ele te dá sinais claros. Ele faz você se sentir mal, ele faz você passar mal, ele faz você sentir dor de algum tipo, para que você perceba que você está fazendo mal para você.
E assim, não é que aquilo que você quer não é para você, só que não é para você agora. E você está insistindo. Então, o que acontece? Nesse atropelamento interno que você faz com você acaba passando por cima de passos importantes que você deveria desenvolver para que você, ou trabalhar em você, na verdade, né? Ou reconhecer, trabalhar, para chegar lá no teu objetivo. Só que você até chega forçadamente naquilo que você gostaria e não faz sentido para você, ou você não consegue dar conta, ou você entra numa crise de insegurança e você desiste, porque você não estava pronto para fazer aquilo. Entende? Então, assim, o negócio fica pior. Além de você ir contra tudo que está acontecendo dentro de você, contra todos os sinais internos, contra todas as sensações corporais, contra todas as manifestações que estão acontecendo, você ainda chega no que você gostaria e você não consegue dar conta. E você se atrapalha mais. E aí o que acontece? Aí você começa a entrar. Peraí, gente. Eu vou ter que arrumar um negócio aqui que a tela do meu celular resolveu começar a desligar e eu preciso arrumar isso, senão eu não vou conseguir falar com vocês, que isso é Ops, oi, oi. Eu não vou conseguir falar com vocês se essa tela fica fazendo isso. Peraí. Oh, meu Deus, eu... Oi, 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 voltei. Oi, gente, voltei. Arrumei. É que vocês sabem que eu comprei um celular, né? É um iPhone e ele tem um lance aí de reconhecimento de face. E aí, quando ele reconhece a sua face, fica a tela bonitinha. Quando ele não reconhece, ou talvez a distância esteja muito grande, ele fecha a tela. E eu esqueci de desativar isso, porque ele não está querendo reconhecer a minha face hoje, porque eu devo estar muito diferente. Então, eu tive que mudar lá, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Voltando. Então, quando você insiste, né, numa questão, numa forma de ser, num objetivo que ainda não está maduro para você, né? Mas você vai lá e se força a fazer porque você quer, porque você entrou no mimo, né? Você entrou no ego, enfim. Você não está sentindo o que está acontecendo aí dentro, você acaba causando uma série de desarmonias, de desequilíbrios no seu interior, né? Que vão fazendo com que você mesmo vai minando o campo em que você está andando. E quando você chega ali naquele objetivo que você queria tanto, você não tem energia, você não se banca ali, você não acha que você é capaz, você entra numa insegurança, e quando você faz assim mesmo, as coisas não dão certo. Enfim, o que acontece? Aquilo que era para você, que era algo que precisava de maturação, para chegar e acontecer e realizar e se transformar na sua vida de uma forma natural, perde o significado e você entra numa bad. Você acaba achando que aquilo não é para você, entendeu? E você desiste, você para, você fica deprimido, você quer largar tudo que você achava que era para você. Por quê? Porque você entrou, né? Nesse mimo, né? Foi lá porque queria agora, tinha que ser agora, e acabou agora. Você não se considerou, não se respeitou, não respeitou o seu tempo, a sua condição interna. E aí o que aconteceu? Você não bancou, entende? De toda a deformação que acontece no teu corpo, você no final se sente incapaz, você sente que você fracassou. Por quê? Porque você não tinha condições internas para lidar com aquela situação que você colocou na sua cabeça que era para fazer agora. E como que a gente faz para perceber quando a gente está entrando nesse beco sem saída?
tá? Gente, só tem um caminho. Um caminho. E o caminho é qual? Para dentro. Não existe nada nessa realidade que não comece quando você entra dentro de você. O caminho é sempre dentro. A conexão com quem você é de verdade. A conexão com o que você quer. E a conexão com quem você é de verdade vai trazer para você a percepção clara de várias coisas que você colocou aí como necessárias para você e que não fazem o menor sentido, que não tem a ver com você. Coisas que você foi acoplando, que você foi interiorizando, né? Acreditando que para que você chegasse em tal lugar, você tinha que ser assim, assim, assim. Só que para você ser assim, 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 você tinha que ser assado. Só que você é cozido. E aí, como é que faz? Percebe? Não tem como uma pessoa que é cozida fazer algo que só uma pessoa assada tem condição de fazer. E aí você fica se forçando a ser a pessoa assada quando você é cozida e você se machuca, você se detona, você literalmente corta pedaços seus. E isso é a pior agressão, é a pior falta de consideração, né, que a gente pode ter, que é com o que a gente está sentindo, com a nossa condição interna de quem a gente é hoje. Toda vez que você faz um movimento desconectado de quem você é de verdade, do que você tem aí dentro, de todos os seus talentos verdadeiros e internos, e você vai tentar ser igual a amiguinha, o amiguinho, porque o meu amiguinho conseguiu, eu também consigo. O caminho, na maioria das vezes, se você segue por aí, vai dar errado, vai dar ruim, né? Como falam hoje em dia. Por quê? Porque o teu coleguinha, ele, bem ou mal, ele chegou lá porque ele se conectou com o que existe dentro dele. Só que o que existe dentro do seu coleguinha não é a mesma coisa que existe dentro de você. Você precisa descobrir o que existe dentro de você, para você fazer do seu jeito. Você não tem que ser igual a ninguém. A sua mãe falava para você, não falava? Você não é igual a todo mundo, porque não é. Nós não somos iguais a ninguém. Nós somos seres individuais, perfeitos e especiais em nossas individualidades. E toda vez que a gente tenta ser igual a alguém, toda vez que a gente tenta copiar alguém, a gente está fazendo isso errado. Porque você pode até ter uma pessoa ali que inspira você, pelo jeito que ela é, a forma como ela expressa a verdade dela. A gente admira pessoas que expressam a sua verdade. Não necessariamente a gente admira porque a pessoa sabe muito, ou a pessoa canta muito bem, ou a pessoa, sei lá. Não é isso que faz a gente admirar uma pessoa. É a verdade, é o que ela coloca. Quando a gente está no teatro, né? A gente diz que pessoas que tocam, né, que tocam no teatro, na música, pessoas que cantam, né, os atores, atrizes, enfim, que tocam os outros, né, que têm essa habilidade, são pessoas que entregam tudo no palco. Entrega tudo no palco. A pessoa não está fingindo, ela está colocando tudo. E eu, como uma pessoa que já tive essa experiência cantando, eu posso dizer para vocês, quando a gente canta, quem canta com a alma, realmente, quem está conectado com a alma, quando você está cantando, você sente a conexão com a plateia, você sente a conexão com tudo. É um movimento do seu corpo inteiro, da sua alma, dos seus corpos, né? Do teu emocional, do teu mental, né? De tudo, tudo em você se comunica. E isso é você se colocar inteiro ali, né? E por isso que toca os outros.
E isso na nossa vida é muito importante, a gente estar inteiro em tudo que a gente faz. Quando você tenta imitar alguém, você não está inteiro no que você faz. Por isso que a gente admira as pessoas. A gente admira, a gente tem modelos, mas não é para a gente fazer igual a pessoa, é para a gente se inspirar com o jeito que aquela pessoa faz o contato com a verdade dela, entende? E não exatamente a forma que ela usa para tal coisa, entende? Esse, essa percepção, ela muda tudo. Porque cada pessoa tem o seu jeito de fazer as coisas, tem o seu jeito próprio, né, de chegar até um determinado lugar, de ter o seu sucesso, de, né, enfim, né? Você pode se inspirar com essas pessoas, se inspirar pela forma com que elas chegam e passam a verdade delas. E não copiá-las, porque você não é essa pessoa. Você tem que descobrir dentro de você de que forma você pode fazer isso, esse movimento de trazer a sua verdade. E é aí que a gente fala, você tem que se bancar. O que é se bancar? Você tem que entrar em contato com a sua verdade interna e bancar isso. Por mais estranho que isso possa parecer, por mais amedrontador que isso possa parecer, você tem que bancar a sua verdade, quem você é. Bom, eu fiz esse movimento, vocês sabem. Por que eu estou falando disso agora? Porque vai fazer um ano que eu fiz isso, né? Eu já falei um pouco sobre tudo isso que aconteceu comigo, mas agora eu vou explicar de uma forma mais detalhada, né, o que aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa magra, né? Não magra, tipo, varapau, mas normal. Porque eu tenho um corpo com ossos largos, né? Enfim, eu nunca fui magra, mas eu era magra. E normal. Só que daí, o que aconteceu? Eu entrei né, na medida em que eu fui crescendo e que eu fui vendo que eu não me encaixava, né, no que os outros queriam que eu fizesse, que esperavam de mim. Eu não me encaixava nos trabalhos, né, onde eu trabalhava, eu não me encaixava na faculdade que eu fazia, eu não me encaixava em nenhum lugar. Eu comecei a entrar numa bad muito grande dentro de mim. E aí foi quando eu comecei vagarosamente a engordar. Mas não era nada assim muito. Tinham outras coisas piores acontecendo, que eram uns avisos, né? Que eu estava recebendo do meu sistema, dizendo para mim: para, porque você não é todo mundo, você não é igual aos outros, você tem que descobrir a sua forma de fazer. Só que eu não tinha esse conhecimento. Então, o que acontecia? Eu me sentia menos, eu me sentia inferior, eu me sentia totalmente desconectada de todo mundo, eu me sentia perdida, porque eu não sabia o que fazer. Eu tinha feito uma faculdade, eu tinha seguido o roteirinho, né, básico, faculdade de publicidade, e eu trabalhava na área e eu não gostava do que eu fazia. Eu via os meus amigos todos se dando bem, sei lá, se encontrando, e eu só pulando de emprego em emprego, porque eu não conseguia ficar. Eu não conseguia dar certo em nada que eu fazia. Eu me sentia perdida, totalmente perdida. Só que eu não via isso como uma coisa, um indício de que eu estava fazendo algo errado. Eu via isso como um fracasso. Então eu me sentia fracassada, eu me sentia um nada. E eu só piorei porque eu me comparava, e as coisas foram ficando difíceis para mim nesse sentido. Então, o que aconteceu? Aí eu passei por um monte de situações muito difíceis. Eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, enfim. É, Tá. Aí, beleza, eu já tinha engordado um pouco mais do que o meu corpo normal era antes, normal, né? Só que eu considerava normal porque a idade, né? Enfim, vocês sabem como é que é. Mas aí o que aconteceu? Passando tudo isso, comecei a me trabalhar,
né? Eu comecei a assumir o meu lado terapeuta, o meu lado de curadora energética, né? Fiz o contato com o povo azul, vocês sabem a história e tal. E aí eu comecei a trabalhar na área que realmente era para mim. Só que assim, no fundo, sempre existia uma insegurança muito grande, porque eu não tinha apoio de ninguém, né? As pessoas não falavam para mim, nossa, é isso que você tem que fazer, você é o máximo, né? E eu precisava disso naquela época, porque eu não me bancava, né? Era muito pelo contrário, as pessoas me criticavam, as pessoas de quem eu esperava o reconhecimento, né? Que é o erro, elas me criticavam, elas achavam que o que eu estava fazendo não significava nada. E eu tive que me bancar muito nisso, né? E essa coisa de ter que se bancar muito numa coisa que você, de certa forma, não tem ainda um preparo, e o meu preparo não é que eu não tinha um preparo para ser terapeuta, eu não tinha um preparo para me bancar, eu não tinha a minha percepção, né, da minha segurança interna, entende? Desenvolvida. Eu esperava me segurar nos outros. Eu queria ser uma pessoa segura. O que que é? Gente, presta atenção no que eu vou dizer agora, que isso é muito importante. Toda vez que você se sente inseguro, o que está acontecendo dentro de você? Você quer ter segurança, certo? E a segurança nada mais é do que você se segurar em algo ou alguém. Se você está buscando segurança, se você está se sentindo inseguro e você busca segurança em algo ou alguém que não seja você, você está fazendo isso errado. Você nunca vai resolver isso, porque você não se segura em nada. Você tem que ser você. E esse era o meu problema. Eu queria me segurar em algo ou alguém porque eu não me achava capaz o suficiente de fazer sozinha. E eu me segurava em algo ou alguém, e algo ou alguém sumiam. Algo ou alguém davam um pé na minha bunda. Algo ou alguém me traíam. Por quê? Porque eu não estava me segurando em mim. Eu não estava segura de verdade dentro de mim. Então, o meu problema não era ser terapeuta, não era assumir esse meu lado, e sim não ter resolvido essa questão interna. Então, eu me sentia insegura em todos os lugares que eu ia. Por quê? Porque eu não tinha isso desenvolvido. Então, eu sempre procurava alguém para me ajudar, alguém para me incentivar, alguém para falar para mim: você está fazendo a coisa certa, né? E não era eu que fazia isso. Por mais que o Balcazar, que é o meu mentor do Povo Azul, vocês sabem, estivesse falando para mim, você tem que ir, você tem que fazer, me orientando, ainda assim, eu não bancava, né? Eu achava que eu não era, né, boa o suficiente, que eu não tinha o conhecimento, e é todas essas histórias que vocês sabem que acontecem. E o que aconteceu? Aconteceu que com o tempo, né, aí eu comecei a estudar com o Gaspa. Aí a coisa mesmo pegou. Porque o conhecimento que eu passo para vocês, a maioria, né, vem do tempo que eu estudei com o Gaspa. E eu estudei com o Gaspa durante 15 anos ou mais. E quando eu comecei a estudar com ele, quando você começa a receber esse conhecimento, né, das leis da vida, da metafísica, da espiritualidade, da forma de olhar para você a partir do teu, né, do teu centro, ou seja, perceber que tudo começa e termina em você, e tudo isso que eu venho falando para vocês, isso dá um nó na sua cabeça, dependendo de como você tá. Mas é natural acontecer isso, porque você está mudando, você está desmantelando uma forma doente, né? Um emocional mal orientado e você está educando o seu emocional, educando o teu sistema, né? Então faz parte o processo. Mas, como isso para mim trazia muitas questões que naquele momento eu não sabia lidar, o que que eu fiz? Eu comecei a engordar mais. Sabe por quê? Porque quando a gente engorda, a gente cria uma proteção.
O engordar significa também uma forma de se proteger e de delimitar o seu espaço, criando uma camada de gordura que te protege do meio, te protege das pessoas. Inconsciente, isso é claro, mas era uma forma que eu encontrei de me proteger, porque eu não sabia lidar com a opinião dos outros. Isso me incomodava muito, eu não conseguia me bancar. Jamais naquela época eu falaria aqui com vocês. Eu estava fazendo teatro e quando o meu diretor pedia para eu fazer alguma coisa, eu suava frio, eu quase surtava, porque eu não conseguia me expor. Eu tinha uma dificuldade absurda de bancar quem eu era, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui engordando, fui engordando, fui engordando. Bom, enfim. Aí aconteceram uma série de coisas e eu tive uma bronquite que eu não tinha 600 anos, que também foi um processo de cura, eu não vou falar disso agora porque não é o caso. E essa bronquite me fez tomar cortisona. Não tinha como, eu estava muito mal. E a cortisona deu um revertério dentro de mim, e aí o que aconteceu? Aí eu engordei tudo, tudo mais que eu precisava. Eu engordei 30 quilos, né? E esse engordar 30 quilos foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi em questão de um mês eu engordei 30 quilos, porque deu um efeito ali, eu fiquei inchada. Só que o que acontece? Eu não consegui emagrecer mais. Eu emagrecia depois disso 10 quilos, mas eu voltava, né? É, e aí foi, né? Aí a partir daí começou a minha luta, né, com a balança, porque eu nunca tinha sido uma pessoa obesa e eu estava obesa. Eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Eu não conseguia olhar para mim. Para mim tinha alguma coisa errada. Eu estava totalmente deformada. E estava mesmo. E foi muito rápido, não foi uma coisa gradual. Então, para mim, foi um choque muito grande. E aí, a minha vontade de me esconder e desaparecer, ela aumentou mais ainda. Então, só piorou todo aquele quadro que eu tinha de não me bancar. E só que eu estava infeliz. E, ao mesmo tempo, profissionalmente, as coisas estavam indo muito bem, porque esse é o meu caminho, né? Só que eu não conseguia emagrecer. Então eu tinha momentos em que eu emagrecia tipo 10 quilos. Aí eu engordava de novo. Aí emagrecia 10 quilos, engordava de novo. E foi assim até que chegou uma hora que eu tava desencanada já. Falei, gente, não dá, né? Eu tive vários momentos assim. Porque, assim, não tinha o que fazer. Só que eu me sentia totalmente desconfortável. Eu não gostava de tirar foto, eu não queria aparecer, eu não queria. Só que o tempo todo eu era chamada para isso. Eu era convidada para fazer coisas, para aparecer. As pessoas tiravam foto de mim. Eu queria morrer, porque eu não queria aparecer. Porque eu não bancava o meu corpo do jeito que ele estava, né? Enfim. Aí o que aconteceu, gente? Aconteceu que eu tenho muito conhecimento. E quanto mais eu negava o conhecimento que eu tinha para me ajudar a sair desse processo, pior eu ficava. Pior eu ficava. E aí o que aconteceu? Como eu estava me desvalorizando, porque isso é desvalor, entendam. Quando você entra num processo em que você não está se bancando, você não está do seu lado, concorda comigo? Você está contra você. Então é um desvalor. Tudo que é desvalor dentro de você gera desvalor na sua vida. E o que significa desvalor na sua vida? Dinheiro. Então, o dinheiro, ao mesmo tempo que o desvalor acontecia dentro de mim, o dinheiro ia embora. Ele não ficava, ele faltava. E a coisa foi ficando cada vez pior, porque o desvalor era muito grande. E, bom, aí chegou num ponto, né, em que a gente sempre fala a visita da verdade, né? A visita da verdade, ela é muito temida, né? Mas ela é muito boa, porque a visita da verdade, ela chega e te dá um chacoalhão. E a visita da verdade chegou para mim e me deu um chacoalhão. E me fez ver que não dava mais para eu continuar me anulando. E foram, assim, isso aconteceu numa questão de
7 anos, tá? Várias coisas aconteceram no meio disso, né? Várias coisas aconteceram na minha vida. E acontece que eu já estava num limite, eu já estava num momento, e eu tinha muito conhecimento, eu atendia o tempo todo, entende? Não é, isso foi agora, né? É recente. Trabalhando o tempo todo, mas me sentindo infeliz com a condição e sentindo o meu corpo também. Porque era muito peso, então você sente dor, você se sente cansado, você não, né, não consegue fazer as coisas da forma que você fazia antes. É muito complicado isso para o teu organismo, né? E eu, com todo o conhecimento que eu tenho, eu fui, eu fui por um outro caminho, na verdade. Eu comecei a perceber que eu não reconhecia ainda, né, o meu potencial. Só que eu estava sentindo uma necessidade muito grande de reconhecer isso, uma necessidade muito grande de que o meu trabalho crescesse, porque o meu trabalho, ele meio que estacionou. Ele continuava acontecendo, mas ele estacionou na mesma coisa, né? E, e eu queria que ele evoluísse. Para ele evoluir, eu tinha que bancar, eu tinha que aparecer, eu tinha que parar de me importar com a opinião dos outros. Esse era o problema. Essa insegurança, o medo de ser rejeitada, que todo mundo tem, que era algo que não estava trabalhado dentro de mim. E aí o que aconteceu, gente? Eu estudo um monte de coisa, eu estou sempre me atualizando, sempre buscando informações. E eu passei por várias situações no ano de 2019 que me fizeram perceber como eu tinha poder, como eu era capaz, mas eu não estava reconhecendo isso. As pessoas vinham e falavam isso para mim, né? Eu participei do primeiro Consciência de Lira que teve, uma imersão, né, que existe aí, e eu fui convidada nesse primeiro Consciência de Lira que teve a fazer a abertura do Consciência de Lira, fazer uma vivência, né? E eu fiz essa vivência. E lá no Consciência de Lira tinha um monte de aluno meu, um monte de gente que tinha feito o curso de cura interdimensional comigo, à distância, né? Claro. E as pessoas vinham falar comigo. Fala, nossa, né? Você me ajudou muito, né? E essas coisas. E você é foda. E lá, né? O Consciência de Lira, ele é um processo para você resgatar o teu poder, né? Vamos dizer assim, tem mais coisas envolvidas. E eu fui lá, na verdade, eu fui para participar. Eu queria ficar paisana, mas, né? A Vani não me deixou. A Vani e o Fernando que fazem, né? Consciência de Lira. A Vani não deixou que eu ficasse a paisana. Ela me fez, né? Abrir o Consciência de Lira com uma vivência, né? Dos 7 raios e tal. E então, é, quando eu fiz a vivência e tudo mais, tiraram várias fotos de mim, tiraram várias fotos de mim lá. Muita gente vinha falar comigo, todo mundo queria tirar foto. Eu queria morrer, porque eu estava parecendo uma bala de goma, assim. Eu estava com uma blusa vermelha e eu estava redonda, sabe? E nas fotos eu ficava mais ainda. Então, assim, era um negócio muito intenso, porque ao mesmo tempo eu estava vendo, né? O meu poder ali, né? Eu estava vendo o reconhecimento das pessoas ali. Isso fez toda a diferença para mim, porque eu estava muito desconectada de tudo isso, né? Eu estava muito autocentrada nos meus problemas. Eu não estava vendo, né? Eu não estava vendo na amplidão, entende? Quando a gente fica restrito, né? Quando a gente fica focado numa coisa, a gente não vê, né, do plano geral. E eu estava focada demais, né? E aí eu comecei a ver o plano geral. E aí eu comecei a ver a história, né? A minha história para chegar até onde eu cheguei. Todo o caminho que eu fiz, todos os cursos que eu fiz, tudo que eu fiz, todos os trabalhos internos que eu fiz, tudo que eu fiz para chegar em quem eu sou. E todo o conhecimento que eu tenho
isso que eu estou fazendo com vocês, eu fazia e faço ainda hoje, sempre fiz, com todas as pessoas que eu atendia, só que eu fazia um a um, um a um, um a um. E as pessoas falavam para mim, quem eu atendia, por que que você não faz vídeos falando sobre isso para os outros? Por que que você não mostra o que você faz? E eu, né, não queria mostrar, porque eu não bancava. Aí o que aconteceu, gente? Aconteceu que daí eu fui fazer um outro curso, que me ajudou muito nesse processo, que mudou a minha cabeça, né? Enfim, que tem a ver com a física quântica, né? Isso também me ajudou a sair do processo. Mas não foi só isso, eu estou contando isso para vocês porque é uma tomada de consciência, na verdade, que eu fui tendo. Eu fui relembrando determinadas coisas que estavam esquecidas dentro de mim. Lembra quando eu falo para vocês que vocês precisam ouvir as mesmas coisas sempre, porque você vai ouvir essas coisas de forma diferente? E eu comecei a ouvir as coisas que eu sempre ouvia de forma diferente. Esse foi o ponto. Eu comecei a ouvir determinadas coisas que entraram em mim de forma diferente. E eu fui, ao longo de 2019, só captando tudo isso, só percebendo tudo isso. E o que, que foi acontecendo? Nesse processo, eu me reconectei comigo de uma forma diferente. Eu entrei em contato com um motivo principal, original, que me fez seguir esse caminho. Esse motivo original, que é o tesão do que eu faço, por que eu faço isso? Por que, que eu gosto de ensinar as pessoas a perceberem a vida de um ponto de vista diferente, novo? Por que, que eu gosto de fazer as pessoas transformarem as suas vidas e reconhecendo seus talentos? Porque eu amo fazer isso. Porque esse é o tesão da minha vida. Sempre foi, nunca deixou de ser. Ajudar as pessoas a chegarem num outro lugar. Sair do ponto A e ir para o ponto Z, entendeu? Não é nem o ponto B, é Z, porque você pode mais do que você imagina. Isso sempre foi uma coisa para mim muito importante, né? E aí, isso me fez me reconectar com várias questões e eu resolvi trabalhar uma questão importante que era algo que me acompanhou a minha vida inteira, né? E o que que é? Eu vou contar para vocês sobre isso. E eu sinto que isso vai ajudar muita gente. Dentro, né, de várias filosofias, de várias técnicas de terapia, né? A gente sabe que os nossos pais, você conhecendo eles ou não, eles merecem de você a gratidão por tudo que eles deram para você. Independente de você se dar bem com eles ou não. Independente de você gostar deles ou não. Ainda assim, você deve a gratidão por, né, a eles por você ter pelo menos vindo para cá, entendeu? Então, mesmo que você tenha sido adotada, né, adotado, ainda assim, os seus pais biológicos representam as pessoas que possibilitaram que você estivesse aqui. Então, você deve a gratidão por isso. Se você foi adotado ou adotada, você também deve a gratidão para quem te criou, é claro, né? Que daí são seus pais realmente. Então, o que que acontece? Quando a gente tem algum problema com um dos nossos pais, ou quando a gente espera algo dos nossos pais que a gente não tem, a gente fica com a raivinha pro resto da vida, carregando isso na sacolinha, né? Você começa a desencadear vários tipos de problemas na sua vida, porque você está mal resolvido com as pessoas que puseram você aqui, a quem você deveria pelo menos ter gratidão, entende? Isso é o mínimo. E não é necessário você ter mais do que isso. Claro, você tem que ter gratidão e respeito, entendeu? É isso. Por quê? Porque eles estão acima de vocês, né? Eles vieram primeiro, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente nasce, a gente tem o nosso pai, nossa mãe ou quem nos criou. E a gente tem o nosso mundinho ali. Na medida em que a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade, a gente vai descobrindo o mundo, descobrindo coisas que a gente quer fazer e tal. E aí o que acontece? Você tem que fazer um movimento, né?
de sair, né, da tua família original, do teu pai e da tua mãe, e seguir na sua vida. Para fazer esse movimento, imagina só, ó, vê se vocês conseguem ver. Aqui o pai e a mãe, e aqui você. Você está olhando para eles, certo? Você está com eles, você cresce olhando para eles, você está sempre olhando para eles. Eles são sua referência, até que você desenvolva sua personalidade, cresça, né? E vá seguir para o mundo. Então chega um momento em que você cresceu, que você se desenvolveu, você vai para o mundo e você tem que ir. O que você faz? Você vai virar de costas para eles, certo? E vai seguir a sua vida em frente, certo? E aí você vai fazer o que você veio fazer. Você vai crescer profissionalmente, você vai encontrar uma pessoa, vai constituir uma família, sei lá eu o quê. Só que quando você tem problemas mal resolvidos com seus pais, o que acontece? Eles estão aqui olhando para você está olhando para eles e você vai para a sua vida olhando para eles. Você nunca para de olhar para eles. Você está indo, você está lá, você está trabalhando, olhando para eles. Você está vivendo um relacionamento, constituindo família, olhando para eles. Então você nunca desligou deles. Você nunca cresceu. Você continua sendo a filha. Percebe? Esse é o grande problema também, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu precisava trabalhar a questão mal resolvida que eu tinha com a minha mãe. Com meu pai, eu já tinha resolvido. Eu tinha resolvido, depois que ele morreu, eu resolvi, ao longo dos anos, as questões que eu tinha com ele. Eu demorei para resolver. Eu tinha vários problemas, eu não conseguia resolver. Eu ficava guardando isso para mim, né? Eu não queria lidar com isso. Eu fingia que não estava acontecendo. O que acontece? Dentro dessa forma, né, de olhar para o relacionamento entre filhos e pais, o que acontece? O nosso pai, ele representa a nossa força de ir para o mundo, né? As nossas conquistas, né? O nosso sucesso na vida, enfim, a nossa força de ir para o mundo. Quando você tem problema com seu pai e você não resolve isso, você não. E o resolver não é você chegar e conversar com a pessoa, porque não é assim o resolver. O resolver é dentro de você, é você trabalhar essa questão internamente, parar de ser mimado, de querer as coisas do seu jeito e começar a olhar para seu pai como uma pessoa que só fez o que sabia fazer. Ele não é o rei do universo, o herói que tem que saber tudo. Muito pelo contrário, ele não sabia nada, né? E ele fez o que ele sabia fazer. Então, quando você consegue olhar para o teu pai dessa forma e agradecer pelo que ele fez, do jeito que ele fez, porque era o que ele sabia fazer, você resolve essa questão com seu pai. E aí você começa a ganhar dinheiro, você começa a ter sucesso no seu trabalho, você começa a ter força para fazer o que você veio fazer. E eu já tinha feito esse movimento. Então, essa parte em mim, ela estava bem resolvida. Mas o movimento que eu precisava fazer com a minha mãe, não. E a mãe, gente, é o pior de todos. Por quê? Porque a mãe, nossos problemas com a nossa mãe, que são mal resolvidos, eles vão pipocar em qualquer área da sua vida. Em qualquer área da sua vida, você vai ter questões estranhas acontecendo, coisas mal resolvidas, coisas que não vão para frente, enfim, em relacionamentos, em tudo, em saúde, né? Porque a mãe, ela vai interferir de uma forma mais geral e profunda, né? O relacionamento mal resolvido com a mãe. E eu não queria olhar para esse relacionamento, porque eu tinha várias questões, várias coisas que eu não queria largar o paninho, entendeu? Eu queria ter razão, eu queria ter razão. E a razão, gente, ela não leva a gente para nenhum lugar, né? Não leva. Você quer ter razão ou você quer ter paz de espírito? Entende? Foi essa pergunta que eu me fiz. Porque eu não me sentia bem com a situação, né? Como eu lidava com essa situação. Me fazia mal. Não era nem ela, era eu. Eu me sentia mal. E assim, eu nunca me dei bem, entendeu? Não morro de amores, nem nunca vou morrer de amores, porque eu não tenho a ver, entende? Eu respeito, mas eu não tenho a ver, né? Eu não tenho problema nenhum de falar isso, tá?
Só que eu tinha que resolver essa questão. Então, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. E isso aconteceu, eu comecei a fazer isso no final de 2019, em dezembro. Eu comecei a fazer uma oração interna, pedindo, né, para a grande Mãe Divina, para ela liberar em mim tudo que eu tivesse mal resolvido com a energia feminina, com todas as mulheres que passaram pela minha vida. Então, eu estou trabalhando com a grande Mãe Divina, que é a grande mãe, entende? Conversando com ela, e aí eu vou trabalhando, quando eu faço isso, com todas as mulheres que passaram pela minha vida, com quem eu tive problema. Eu tive problema com várias mulheres, tá? Assim, da minha família. Existe uma questão, na verdade, em relação às mulheres. Então, eu comecei a fazer um movimento todo dia. Eu fazia esse processo eu oferecia flores, né, para a grande Mãe Divina e pedia para ela usar esse elemento para trazer para o meu campo uma força que pudesse dissolver todos a minha dificuldade que eu tinha em relação ao feminino em mim e todas as situações mal resolvidas que eu tinha com as mulheres da minha vida. Então, eu não tinha que trabalhar diretamente com a minha mãe, porque era difícil, eu trabalhava de uma forma geral. E que essa energia pudesse dissolver, curar toda e qualquer situação que tivesse acontecido, que eu tivesse causado dor a essas mulheres de alguma forma, né? E eu fazia isso todo dia, todo dia, todo dia. E na medida em que eu fui fazendo isso, olha só, não foi premeditado. Eu senti que eu tinha que fazer isso. As coisas começaram a mudar dentro de mim. No primeiro momento, eu tive um processo de interiorização muito grande. Eu comecei a ver muita coisa que eu não queria mais aqui dentro e eu fui deixando ir. Fui deixando ir. Eu identifiquei em mim as coisas que eu tinha acoplado e que não cabiam no meu tamanho. E eu fui tirando. Falei, não quero isso, não quero isso, não vai ser desse jeito, eu não sou essa pessoa, eu não vou fazer igual a ela. Entende? Eu fui me identificando novamente com quem eu sou. Eu parei de me tentar ser outras pessoas, de ficar me comparando, parei de ficar exigindo das pessoas algo para me completar, entende? E comecei a olhar para dentro de uma forma que eu já sabia fazer e que eu tinha deixado de fazer. E comecei eu mesma a reconhecer dentro de mim todos os talentos, todas as qualidades que eu tinha e que eu podia colocar assim na minha frente e, e identificar, entende? Identificar o que eu tenho de bom e começar a permitir que esses talentos pudessem vir à tona. No momento em que você identifica e você acolhe os seus talentos, assim como quando você identifica e acolhe as suas fraquezas, as duas coisas a gente tem que fazer. Você começa a ter dentro de você, naturalmente, soluções diferentes para lidar com isso, para fazer acontecer, para solucionar ou para realizar. Por quê? Porque você está finalmente olhando para dentro de você. Finalmente você está se valorizando. Finalmente você está fazendo algo por você. E como a gente não aprende isso, né? A gente aprende o contrário, né? Quando você começa a fazer esse movimento, a resposta é muito rápida, porque o teu subconsciente, ele precisa desse reconhecimento. E quando ele enxerga você fazendo isso, né? Claro que tem muita coisa envolvida aí, mas eu estou explicando de uma forma que vocês consigam entender. Ele começa a proporcionar para você tudo isso que você quer.
Por quê? Porque o teu subconsciente, ele está acostumado a ouvir você reclamar o tempo todo, a você se maldizer. E tudo que você pensa, ele pega e ele realiza. Por isso que a gente não pode ficar pensando mal da gente, ficar pensando coisas ruins, ficar se colocando para baixo, porque o nosso subconsciente, ele pega isso e ele realiza. Ele não tem discernimento para falar: "Ah, não, isso não é legal para a Maria. Ah, não, isso não é legal para o Josézinho". Não, ele vai lá e faz o que você está falando. Tudo que você fala, tudo que você pensa sobre você, o seu subconsciente pega como verdade. A forma como você age com as pessoas, seja para o bem ou para o mal, o teu subconsciente registra como verdade. E isso acaba acontecendo com você mais cedo ou mais tarde. Por isso, presta atenção que nós não podemos continuar agindo de uma forma violenta e separatista com as pessoas, porque nós estamos mandando para o nosso subconsciente a mensagem de que isso é normal e ele permite que isso aconteça com a gente. Entendeu? O que você faz volta para você. Não é porque isso é uma simpatia, magia. Não, não é. Volta para você por quê? Porque você está programando isso. É simples, tá? Enfim, e aí o que aconteceu? Fui fazendo as orações, fui vendo isso, fui começando a trabalhar com o meu interior, deixando que o meu interior mostrasse para mim o que eu precisava, sem forçar, sem forçar. Então, aí eu comecei a assistir, porque assim, há muito tempo, dentro desse processo, eu estava passando muito mal do meu estômago, porque eu desenvolvi várias alergias. Então, eu sou intolerante à lactose, eu não posso comer feijão por causa do fitato, eu não posso comer. Ah, gente, tudo isso que vocês sabem, né? Eu comecei a desenvolver ao longo desse período em que eu estava engordando, engordando. Por quê? Por quê? Por que existe isso? Gente, porque não é para você comer. Hello, o negócio é podre, é cheio de química. Não é para você comer, entendeu? Só que nós achamos que é normal. Ah, imagina, vou deixar de comer isso. Enfim, só que para mim, isso sempre foi uma coisa que eu queria resolver, que eu não fazia sentido para mim eu comer determinadas coisas, só que eu não tinha motivação para fazer esse movimento. Entende? Para mim fez sentido. Eu não estou falando que é para vocês fazerem. Eu só estou falando que para mim fez sentido. Então, o que aconteceu? Eu estava assistindo uns filmes, umas coisas sobre alimentação. E eu assisti dois. Eu assisti Gordo, Doente, Quase Morto. Tem no YouTube. E tem também na Netflix. E assisti. Como é que é? A Cura Gerson. Alguma coisa assim. Também tem no YouTube. O que aconteceu? A hora que eu assisti aquilo, não foi exatamente o que eu estava vendo, mas a percepção do que estava sendo dito, né? A percepção de que o que eu estava colocando para dentro de mim estava me fazendo mal, para mim. E que eu precisava ouvir o meu corpo, porque o meu corpo, gente, eu não dormia. Vocês não têm noção. Eu não conseguia dormir, eu passava muito mal do meu estômago, muito mal. Eu não podia comer depois das 6 horas da tarde que eu não conseguia dormir. Era uma coisa assim, imagina, com o peso ainda, era bem complicado. E eu comecei a ouvir o meu corpo, tudo isso fazendo a oração, entendeu? E eu comecei a ouvir o meu corpo. Eu falei, eu não quero mais comer essas coisas. Eu quero tomar suco verde, porque o gordo, doente, quase morto, ele ensina, ele mostra que ele fez uma dieta que, né, ali é extrema, em que ele só tomava suco verde. Ele fazia um suco de, eu não lembro agora, mas era cenoura, acho que espinafre e alguma outra coisa. Mas enfim, é um suco verde, de manhã. Quer dizer, ele só tomava o suco. No caso dele, ele não comia nada, ele só tomava suco. E o cara era gigantesco
e ele emagreceu, e ele mudou todo um processo dele que ele tinha, assim, de doenças inflamatórias, né, do corpo. E hoje ele ensina, o nome dele é Joey the Juicer, tem um Instagram dele, inclusive, né? E aí eu vi aquilo, eu comprei uma centrífuga e comecei a fazer o suco. Tá, comecei a tomar o suco e aí eu comecei a procurar receitas onde eu pudesse fazer alimentos para mim que não tivesse determinadas coisas que para mim fazia sentido eu tirar. Então, assim, eu tirei os refinados da minha vida, tirei o açúcar da minha vida, tirei tudo que fosse industrializado, tirei os queijos, tirei tudo que me fazia mal, tudo, tudo. E comecei a comer naturalmente. Eu não parei de comer, gente. Não parei. Eu só tirei coisas que inflamavam o meu organismo e que inflamam o organismo de todo mundo. Tirei essas coisas e comecei a procurar receitas para fazer essas coisas, procurar pessoas que pudessem me orientar a me alimentar de uma forma mais saudável, né? E fui pegando essas receitas, comecei a tomar sopa de noite e não comer nada à noite, porque eu comia. Enfim, eu fui fazendo umas mudanças assim. Só que, gente, jamais na face da Terra eu fiz isso pensando que eu ia emagrecer. Eu fiz isso porque eu não aguentava mais o meu corpo do jeito que ele estava. Eu estava passando muito mal. E na medida em que eu fui fazendo isso, eu comecei a emagrecer. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu emagreci. Aí eu ia na balança e todo dia eu emagrecia. E eu continuei fazendo e fui descobrindo receitas e assim, eu não estava fazendo exercício físico e eu estava fazendo oração. E fui mudando a minha cabeça também. Ao mesmo tempo, foi havendo uma transformação dentro de mim. Porque na medida em que você vai emagrecendo, né, que você vai se alimentando de uma forma mais natural e saudável, você começa a eliminar, durante 3 meses, você vai eliminar, 3 meses não, acho que é 3 meses. 3 meses. Você vai eliminar toxinas dentro de você. Então foi um processo bem pesado para mim, porque o meu corpo tinha que reagir a essa eliminação de toxinas e eu estava levando super sério isso, entendeu? Eu não pegava, ai, não, hoje é final de semana, eu vou comer um bolo de chocolate. Não, não rolava isso. Se eu tinha vontade de comer algum doce, eu comprava algo que fosse vegano, entendeu? Algo que não fosse tão cheio de química, que não tivesse farinha branca, que não tivesse açúcar, né? Isso para mim, eu não falando que vocês têm que fazer isso, para mim fazia sentido isso. E aí, não era uma dieta louca, eu não passava fome, muito pelo contrário, eu aprendi a comer direito. Eu comecei a perceber, e eu aprendi isso com a Thaís Cruz, que ensina, ela dá um curso para você tomar consciência, né, do teu corpo, da tua alimentação, através da Ayurveda, né? E eu aprendi com ela uma coisa que fez todo sentido para mim. Coma só quando você tiver fome, beba só quando você tiver sede. E eu não fazia isso antes. Eu achava que eu tinha que comer o tempo todo, que eu tinha que comer de manhã, porque senão eu ia passar mal. Enfim, eu fui mudando várias coisas ao mesmo tempo, foram várias coisas. Mas por quê? Por quê? Porque eu percebi que eu precisava mudar, porque era uma coisa que estava me incomodando. Eu percebi que aquele tamanho não era o meu e eu não queria mais aquilo para mim, entende? Então, não é o que eu fiz, é a tomada de consciência. É isso que vocês precisam perceber, a tomada de consciência. E o que que aconteceu? Eu emagreci, todos os dias eu emagrecia, todos os dias eu emagrecia. E eu continuava fazendo o que eu estava fazendo ali e continuava a oração. E eu fui me fortalecendo interiormente em relação a tudo isso. Porque antes eu achava que isso não tinha nada a ver, que era radical, que não sei o que lá, mas para mim sempre fez sentido, entende? Eu só repetia um discurso das pessoas, né, que eu absorvi. E quando a coisa começou a fazer sentido para mim, eu comecei a fazer e começou a dar certo. Então é uma tomada de consciência interna. Você vai encontrar a sua forma de fazer isso. Seja para você engordar, seja para você emagrecer, seja para você rejuvenescer, seja para você se sentir melhor na sua vida. Você tem que perceber, você tem que tomar uma atitude interna. Não é ninguém que vai fazer você fazer esse movimento, é você que tem que fazer. E aí,
Em março, no final de março do ano passado, quando eu me pesei, eu tinha emagrecido 15 quilos, tá? Eu pesava 94 quilos e eu emagreci 15 quilos, ou seja, eu estava pesando. Quanto que é? 79? É isso? Eu não sou boa de fazer conta. É que eu emagreci mais depois, entendeu? E aí eu emagreci em 3 meses. E não foi assim, tipo, vou emagrecer em 3 meses. Não, foi um movimento todo orquestrado. E o mais interessante, eu não engordei mais, entende? Não, eu emagreci mais. Agora eu tô pesando 76, eu fico variando entre 76 e 75, tá? Eu estou magra para o meu tamanho. E eu continuo fazendo. É claro que de vez em quando eu sinto vontade de comer alguma coisa, eu como, mas é uma vez. E eu como com consciência, né? E eu sei o que eu posso comer ou não. Isso dentro do meu caso. Eu não estou falando para ninguém fazer o que eu fiz. Eu estou mostrando para vocês uma forma geral de fazer, em que você tem que se inspirar, mas no que você tem que fazer exatamente? Descobrir o seu tamanho real. O meu tamanho real não era aquele. Porque se fosse, gente, eu estaria numa boa. Eu estaria tranquila com as minhas roupas gigantes, com meu tamanho gigante. Eu não estava. Eu me sentia incomodadíssima. Eu não conseguia me vestir. Eu me sentia horrorosa. Eu já comentei aqui. Pessoas, não foi aqui, foi na aula, né? Mas assim, pessoas que eu via que eram muito mais obesas do que eu, as pessoas, meu, eram lindas, se vestiam super bem, você nem percebia que elas eram gordinhas. E eu me sentia uma bola girando, entendeu? Rolando. Nossa, para mim era horrível. E porque eu me incomodava com isso, todo mundo percebia. Porque aquilo que a gente quer esconder é o que a gente mais mostra, né? Não tem outra. Porque não era a minha verdade. Tanto não era a minha verdade que eu emagreci em 3 meses, gente. 3 meses. 7 anos em 3 meses. Entendeu? E não engordei mais, porque não era, esse tamanho não era meu. Eu tinha acoplado dentro de mim um monte de ideias, de teorias, sei lá o quê, dos outros. Eu queria ser igual aos outros e tentava fazer a mesma coisa que os outros, entende? De certa forma, isso foi uma das coisas. E aí, o que que aconteceu, gente? De mais surreal? Aconteceu isso. Eu comecei a fazer live, coisa que eu não tinha coragem nenhuma de fazer. Eu morria de medo, cagava de medo, entendeu? E aí eu comecei a fazer live. No começo eu suava frio e tudo. Só que daí, com esse processo acontecendo, eu reassumi o meu poder. Eu peguei o meu poder de um jeito que agora eu não tô nem aí. Eu faço, falo um monte de coisa, eu falo a minha verdade. Eu tô sendo totalmente verdadeira com vocês aqui. Antigamente, eu jamais falaria do que aconteceu comigo. Jamais falaria para vocês das minhas fraquezas. Jamais. Só que eu aprendi uma coisa: quanto mais verdadeiro você é, mais as pessoas se conectam com você. E se eu quero ajudar as pessoas, eu tenho que mostrar as minhas fraquezas. Eu não posso fingir que eu sou uma super mulher, bem resolvida, iluminada, que é o que um monte de gente faz, porque isso não conecta. Isso é falso. Não existe verdade ali. E eu não quero ser esse tipo de gente, entendeu? Não quero. Eu quero ser eu. E eu sou eu. E se eu engordar de novo, eu vou falar para vocês, entende? Não tem problema nenhum em você reconhecer as suas fraquezas, porque a fraqueza conecta, porque todo mundo tem, assim como os talentos conectam, entende? E quando eu percebi que era justamente isso que eu tinha que ser, que eu sempre fui verdadeira, e ensinar as pessoas através da minha verdade, tudo mudou. Tudo mudou. E continua mudando, né? Porque cada vez mais eu vou descobrindo talentos dentro de mim que antes estavam meio escondidos, mas eu permiti que isso viesse à tona, porque eu confiei em mim, em mim. Eu me segurei em mim, e quando eu me segurei em mim, todas aquelas coisas que estavam grudadas em mim, que não eram minhas, caíram.
entende? Caíram. Eu me segurei em mim. E é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que se segurar em vocês, no que vocês são de verdade, porque existe bondade, existe beleza, existe poder, maestria aí dentro de vocês. Vocês só têm que descobrir o que é que vocês querem fazer, o que vocês vieram fazer e colocar isso para fora, seja o que for. Banquem a verdade de vocês. Ninguém vai fazer isso por vocês. Se vocês ficarem esperando, vocês vão se deformar, igual eu me deformei. Vocês vão continuar infelizes, vão continuar sofrendo e vão perder algo que é tão poderoso, que é o nosso contato com a nossa verdade, com Deus dentro de nós, que faz tudo mudar, tudo mudar. Bom, gente, então, aí o que aconteceu? Eu emagreci, né? Aí eu fui fazer, quando eu já estava com 10 quilos a menos, eu fui fazer o curso da Thaís Cruz. Eu recomendo bastante que vocês façam, porque eu sou muito ligada nessa visão da Ayurveda, né? Dos Vedas, que eu estudo os Vedas e tudo, e para mim faz todo sentido. A Ayurveda, sim, explicando bem, que eu não sou especialista, mas só para vocês entenderem, Ayurveda é uma parte dos Vedas, que é uma escritura que tem mais de 6.000 anos, ou mais que isso, né? Lá da Índia, que ensina você a viver de uma forma saudável, porque dentro da Ayurveda, o pensamento é o seguinte, existem alimentos, todos os alimentos, né, curam, é uma cura através dos alimentos, né? E existem alimentos que podem inflamar o seu corpo, tá? Dependendo do teu tipo, do teu dosha, né? Que existe lá. Doshas são tipos, né? Então você vai, nesse curso da Thaís, ela ensina você a identificar o seu dosha e a comer de acordo com o seu dosha para você desinflamar o seu corpo. E na medida em que você desinflama o seu corpo, você começa a ter mais energia, você fica mais saudável, seu sistema imunológico funciona, enfim. Eu recomendo, quem está nessa pegada, né, quem se identifica com isso, procura Thaís Cruz, tá? Que depois posso até colocar aqui para vocês, que eu recomendo. Eu fui fazer o curso com ela, e daí os outros 5 quilos eu acabei emagrecendo durante o curso dela, fui aplicando as coisas, fui aprendendo a cozinhar com ela ensina lá, dá receita direto, e continuo fazendo, entendeu? É a tribo saudável, exatamente, da Thaís. E pego receitas, faço coisas aí, continuo aprimorando tudo isso dentro de mim, né? Eu amo queijo, gente, vocês não fazem ideia. Eu não consigo parar, entendeu? Mas eu como menos, eu tenho mais consciência, eu como, né, queijo sem lactose, enfim, né, nem vou falar sobre isso, porque queima o filme, né? Mas, gente, o caminho é você encontrar algo que faça sentido para você aí dentro e bancar isso, né? Porque, ó, se você tem uma vontade enorme de fazer algo, tá aí dentro de você, isso não foi colocado por ninguém, concorda? Isso é algo que é teu. Se tá aí dentro é porque você tem total condição de fazer. Você só tem que descobrir a forma de fazer isso dentro do teu tempo, das suas condições, ter paciência, né? Desenvolver os recursos que você precisa para chegar lá. Antes eu não conseguiria fazer uma live dessa, jamais, jamais. Por quê? Porque eu não tinha condições, eu tinha coisas que precisavam ser trabalhadas primeiro dentro de mim. Agora, para mim, fazer live, falar assim com as pessoas, sempre, quando eu dava curso ao vivo, eu falava na boa com as pessoas. O problema era fazer live, era me expor a minha verdade, né? Esse era o grande problema. E hoje eu não tenho mais esse problema, tanto que é tão natural para mim e é algo que eu amo fazer de uma forma tão forte que as pessoas vêm reconhecem isso, entende? Elas falam para mim: nossa, você passa o conteúdo de uma forma tão simples que dá para entender, não sei o quê. E eu não estou buscando isso, entende? Eu só estou sendo eu.
Isso que é muito legal. Quando eu falo para vocês que quando a gente faz as coisas dentro da nossa verdade, sem buscar reconhecimento de ninguém, ele vem naturalmente. E assim, ok, eu acho legal. Mas eu não vivo disso, entende? Eu não vivo de reconhecimento. Eu não preciso mais, porque eu me reconheço. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu estou fazendo por mim, em primeiro lugar. O reflexo disso é o que acontece, que é vocês se beneficiarem. Mas eu estou fazendo por mim, porque em primeiro lugar eu amo fazer isso, né? E agora que eu falei 80 milhões de coisas para vocês, eu vou responder as suas perguntas, tá? Que você, caso vocês tenham aí. Deixa eu ver. A Júlia. O emagrecer, o que significa? Peraí, que ela fez uma outra pergunta. Além da desvalorização, a gordura pode ser também você se preocupar com os problemas das pessoas? Olha só, vamos lá. Dentro da visão da metafísica, tá? Quando você emagrece, né? Você está parando de se proteger. Você está derrubando barreiras que você colocou de proteção, seja energética, seja emocional, né? Toda vez que a gente engorda, a gente está fazendo algo que vai contra a nossa verdade. Então, o nosso corpo se deforma, né, para nos proteger do pior, porque poderia ser pior, tá? Isso é algo que tem uma explicação muito mais profunda, mas eu não vou explicar agora isso para vocês. Aí, a outra pergunta que ela fez foi se quando a gente engorda, a gente está pegando, se a gente está se preocupando com as pessoas. Sim, você também pode engordar porque você está colocando as pessoas dentro de você. Também. Você está assumindo as pessoas e o seu tamanho cresce, entendeu? Também pode. São várias questões. Quando a gente fala de engordar, tem várias questões aí que podem ser, né, que podem estar causando, né, isso, né? Além de você se proteger, você está colocando as pessoas dentro de você em primeiro lugar, assumindo, né? Tem uma série de coisas, né? Na verdade, né, a camada de gordura, né, que a Reila falou aqui, a camada de gordura é para se proteger da falta de amor próprio. Na verdade, a camada de gordura é para proteger você da sensação, né, de que o externo pode fazer algo, né? Isso pode ser qualquer coisa, pode ser você ser criticada, julgada, ser machucada, ou a energia, entendeu? A falta de amor próprio já está intrínseca, entendeu? Né? Já a falta já está dentro de você, né? E você justamente se sente vulnerável porque você busca fora o que você tem que se dar, né? Então tudo se resume a você com você, sempre, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem perguntas aqui no Facebook ou no YouTube. Não, eu vi muita gente falando que tem dificuldade de fazer live, né? Então, vou falar rapidinho sobre isso. A dificuldade de você fazer live tem a ver com a sua dificuldade de se expor a sua verdade, tá? Então, qual que é o caminho? O caminho é você descobrir qual é a sua verdade, entende? E depois você vai expor isso, porque talvez não esteja muito certo aí dentro de você o que você precisa passar. Talvez você ainda tenha dentro de você alguns registros que você copiou, xerocou dos outros e que estão impedindo você de ser você. Então, descubra quem você é, entre em contato com a sua verdade e aí você vai lá e faz uma live, tá? Deixa eu acabar de falar da oração, né? Bom, a oração era para fazer 21 dias, eu fiz da última semana de dezembro até a última semana de março, tá? E
E assim, chegou uma hora que eu senti que deu, entendeu? Durante um processo dessa oração, eu identifiquei várias mulheres que passaram pela minha vida, vários rostos apareciam, e eu sabia que estava havendo uma cura ali. Porque a gente não tem noção, né, exatamente, do que a gente causa nas pessoas, né? Então, ali estava acontecendo uma cura, de modo geral, de coisas que eu falei para as pessoas e de repente causei alguma coisa ruim e estava sendo curado, e estava sendo curada também, né? A cura ancestral e o meu problema com a minha mãe, né? E aí o que aconteceu? Em relação à minha mãe, eu melhorei muito, assim, entendeu? Eu comecei a compreender a idade dela, as condições dela, da melhor forma possível. É claro que não é uma relação maravilhosa, não é, tá? É um desafio para mim. Mas beleza, entendeu? Agora eu lido de uma forma diferente que não me afeta mais, como antes. Antes me destrambelhava toda, tá? Ah, eu coloco para vocês a oração, a explicação, para vocês fazerem lá no grupo Vida Conexão, tá? Quem não faz parte, dá uma olhadinha no meu perfil aqui do Instagram, que tem o endereço. Eu vou colocar para vocês aí no Face e no YouTube, tá? Para vocês poderem entrar. É um canal do Telegram que chama Vida é Conexão, onde eu falo sobre as lives, eu falo várias coisas, converso com as pessoas, enfim. Deixa eu ver aqui, que tem umas perguntas. Então, essa oração, ela tem a ver com liberação de energia feminina, tá? Especificamente, a gente trabalha com a energia feminina e a gente trabalha também, eu agreguei nessa oração, trabalhar todas as dificuldades, tudo que fosse mal resolvido em relação à energia feminina, em todos os meus ancestrais, entendeu? Também coloquei isso. Então a coisa foi bem profunda, tá? E funcionou para mim. Mas vocês percebem que foi um mix de coisas, mas o principal foi a tomada de consciência de que eu tinha um tamanho real e que não era aquele. Então vocês têm que sempre perceber, eu estou indo além do que é para mim, eu estou me forçando, porque, gente, é fácil perceber. Quando é pra gente, a coisa vai. Ela acontece naturalmente. Você não tem que forçar. Agora, quando não é para você, acontece um monte de dificuldade, um monte de coisa, né? Você tem que parar e observar, gente. A gente tem que se conectar com o que está acontecendo, sentir as coisas, ver, tá, eu quero muito fazer isso, mas não está rolando. Então, não é desse jeito, não é agora ou não é para fazer. Entende? É uma questão de você começar a assumir essa maturidade em relação à sua vida e às coisas que acontecem e parar de ficar no mimimi, achando que você fracassou, e olhar para a coisa de uma forma, né, lúcida e verdadeira e falar, tá, não é para mim agora, tá? O que que é para mim? Entende? Eu vou mandar a oração pelo canal, tá? Certo? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser fazer, faz agora. Ou se cale para sempre. Peraí, tem pergunta aqui. A Desirê. Se der, faz uma live com esse assunto que você comentou com as mulheres da sua vida. Achei muito interessante a fala. Se puder, peraí, que eu acho que tem continuação aqui. Não, não tem. Peraí. Tá. Sim, eu vou pensar no caso, Desirê. Tá lá no grupo, lá no canal, né, do Telegram, Vida Conexão, eu peço para vocês colocarem para mim sugestões de assuntos para a live, porque nem sempre eu tenho ideia, né? Assim, eu sei um monte de coisa, mas é difícil às vezes você pegar uma coisa e falar. Então, vocês falando para mim o que vocês gostariam, né, de ouvir, fica legal para mim também. Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui. Calma aí.
A Adriana. E quando o problema é com o pai, qual a oração? Então, olha, com o pai seria a mesma coisa, só que você vai trabalhar o masculino, né? Vai trabalhar a energia da força, no caso, porque você está desconectada, né, com essa energia da força. Então, o trabalho, em primeiro lugar, é você, talvez, né, que eu não fiz com o pai, mas talvez você se conectar com a energia do grande pai divino, né, e fazer a mesma coisa que eu fazia com a grande mãe divina, só que para a energia masculina, tá? Porque a energia de força é do masculino, tá? Experimenta fazer desse jeito. Gente, essa oração não atrapalha em nada, nada, tá? Para de viajar. Deixa eu ver aqui. O Antônio falou. Que bonito contar sua história, Fabi. Chorei 1 litro. Também passei por um processo muito parecido com relação ao peso. Tá vendo? Quando a gente coloca a nossa verdade, as pessoas se conectam. E essa conexão gera uma cura, entendeu? Já é uma cura, né? Para mim é uma cura imensa, porque eu falar de mim assim é um processo, assim, é uma transformação enorme, tá? Deixa eu ver aqui. A Tânia disse: quando a mãe usa a doença para te manter prisioneira? Então, Tânia, isso dá um assunto para uma live, Tânia. É uma sacanagem da sua mãe e você está deixando. Você tem que descobrir por que que você aceita isso, tá? Não dá para falar mais do que isso, tá? Senão você teria que começar uma outra live. Maravilha, gente. Deixa eu ver aqui. A Beatriz falou. Que lindo seu relato, Fabi. Está me ajudando muito. Tenho uma dificuldade com relacionamentos. Dificilmente me abro para não me expor. Então. Isso também dá uma live, né? Não se expor. Né? Mas você vai ter que se fortalecer aí dentro de você, né? Quando você se fortalece dentro de você, você começa a aprender a se expor naquilo que é necessário, né? Bom, gente, é isso por enquanto, tá? Fiquem no bem vocês. Quarta-feira temos mais uma Conexão dos 22. O pilar de quarta-feira, como vocês sabem, é a conexão com Deus dentro da gente, tá bom? E é isso, gente. Gratidão imensa. Beijo azul. Tchau, tchau. Gratidão.